Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu venho trazer aqui um tema aqui muito debatido dentro da palavra de Deus, que é o dom de falar em línguas estranhas, né? Ou falar línguas do Espírito Santo. Bem, eu vou começar lendo a Bíblia Sagrada no livro de Atos, no capítulo de número 2. Que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa a todos que estavam sentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então veja bem, aqui está falando sobre o dia de Pentecostes. Estava todo mundo lá, assentado, no mesmo lugar, e é uma promessa que Jesus fez quando ele ascendeu, ou seja, quando ele foi elevado ao céu. Que ele não deixaria órfão, mas que ele enviaria quem? O Espírito Santo. E essa promessa se cumpre aqui em Atos capítulo 2, para os varões. E Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais o quê? Revestido de poder. Então esse Espírito Santo desce ali sobre aquelas pessoas ali, os fiéis em Deus, e eles começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo dá o consentimento. E aí a gente tem oposição aqui de pessoas que falam que essa língua não existe. Tem essa oposição de que essa língua é imitada. E infelizmente tem os engraçadinhos que imitam essas línguas. E tem pessoas que falam essa língua na sua própria vontade. Essa língua, ela sai espontaneamente quando a pessoa está orando a Deus, quando está buscando a Deus. Espontaneamente sai na sua boca. E involuntariamente essa língua estranha sai. Ela não deve nunca ser imitada. Essa língua é do Espírito Santo. Você sabe o peso disso aqui? Você não está falando qualquer língua, você está falando a língua do céu. Glorificado é o nome do Senhor. E ela também é um dom, segundo diz a Bíblia em 1 Coríntios 14. Certo? Lá em 1 Coríntios 14 fala assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala ao homem, mas fala a Deus. Porque ninguém entende, mas em espírito fala em mistério, para a própria edificação da pessoa. Versículo 4. E aí alguém fala assim: mas nesse mesmo capítulo falou que tem que ter interpretação, porque senão o pessoal fica confuso. Sim, é bom que haja alguém com dom de interpretação de língua. Mas se não tiver alguém que não tem um dom de interpretação de língua, e for realmente a língua do Espírito Santo de Deus, for a língua falada por Jesus, não tem problema. Vejam bem o que diz 1 Coríntios capítulo 14 e versículo de número 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas estranhas. Nós não podemos proibir a pessoa de falar a língua estranha porque não tem alguém que interpreta dentro da igreja. Infelizmente, também tem algumas pessoas que manifestam demônio e o demônio fala essa língua imitando, mas não é a língua do Espírito Santo. E a pessoa que tem o Espírito Santo, a pessoa que está com Deus, está com Jesus, sabe se a língua é do Espírito Santo ou não. Não adianta querer interpretar na carne. Não adianta criticar crente que fala língua estranha. Você não está criticando o crente, você está criticando o próprio Espírito Santo. Cuidado! Isso é coisa séria. Isso serve de alerta.